na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Caros e caras democratas, somos a maioria aqui dentro e é a vocês que me dirijo. Aos outros, hoje, como há 51 anos, não passarão. Há datas que não cabem no calendário. Há dias que não passam, que não morrem, que não se tornam numa mera página da humanidade. Há datas que ficam. Há datas como esta, com 51 anos, mas que ainda nos ardem no peito como se fossem hoje. Porque não foi só o fim de uma ditadura. Foi um princípio de um povo a aprender a andar de cabeça erguida. Neste dia, permitam-me invocar uma outra data. 14 de outubro de 1964. Neste nosso concelho, na cidade de Lourosa, foram assassinadas covardemente pela PIDE, durante uma repressão brutal a um protesto popular, Maria de Lourdes Oliveira e Rosa Vilar da Silva. Que corajosas foram estas mulheres e tantas outras que lutaram pelo fim do fascismo em Portugal. 51 anos depois, continuam a existir no espaço público de Santa Maria da Feira referências ao nome do fascista Domingos Coelho, com cota de responsabilidade neste trágico dia. Enquanto mantivermos nos nossos espaços comuns os nomes dos fascistas, estaremos a negar a justiça às vítimas. Não podemos homenagear ao mesmo tempo as vítimas e os cobardes. Abril exige escolha e a nossa é muito clara. Há quem não queira celebrar a Revolução e para isso encontra 1001 pretextos, como aqueles que a direita portuguesa tentou encontrar neste ano. Pois afinal, como dizia José Mário Branco, nós somos um povo de respeitinho muito lindo e saímos à rua de cravo na mão sem dar conta que saímos à rua de cravo na mão na hora certa. Alguns querem fazer de Abril um museu, guardado em cerimónias de poltrona, com discursos vazios e cravos de plástico. Mas o povo não se liberta com palavras bem proferidas por bem falantes. Liberta-se com a paz, com o pão, com a habitação, com a saúde e com a educação. E é por isso que estamos aqui hoje. Porque a Revolução não acabou. Porque meio século depois ainda há filhos e netas de Abril que não têm casa, que não têm um emprego digno, que não têm futuro. E isso, em 2025, como em 1974, é assustador. É uma traição àqueles e àquelas que saíram às ruas para exigir dignidade, para exigir respeito, para exigir democracia. Os nossos pais e os nossos avós conquistaram a liberdade de dizer, de votar, de sonhar. Mas hoje há jovens que não podem sair de casa dos pais, não porque não querem, mas porque não conseguem. Porque os senhorios cobram rendas que envergonham a Constituição da República. Constituição essa exigida por uma enchente popular, nunca antes vista neste país à beira-mar plantado. Viver uma vida boa tornou-se um privilégio de poucos. E os governos, um após outro, foram-se ajoelhando à especulação, deixando a habitação, esse direito fundamental da nossa Constituição, ser transformada num negócio especulativo, como antes fizeram com a saúde. Ora, digam-me, que Abril é este e que liberdade é esta onde os jovens não têm onde viver? Que Abril é este que nos prometeu tudo e que não o deixaram cumprir nada? O 25 de Abril não foi feito para isto. Foi feito para que cada pessoa pudesse ser dona da sua própria vida, pudesse ser dona do seu próprio futuro. Para que ninguém ficasse à mercê da fome, da violência, da humilhação, de não ter casa, de não ter um salário digno, de não ter voz. E agora dizem-nos, temos que ter calma. As soluções são complexas. Calma. Meio século de calma. Mas Abril não foi calmo. Foi claro. Foi urgente. Foi o povo a dizer que basta. E se hoje há eleições, então essa é a nossa trincheira agora. Porque votar é dar corpo à memória. É cumprir a revolução. É dizer que não esquecemos quem morreu, quem foi preso, quem foi torturado, para que hoje pudéssemos falar. Votar por votar é só alimentar um sistema que se alimenta a si próprio. O voto não pode se esquecer dos que ainda hoje vivem como se a revolução nunca tivesse acontecido. E é essa a pergunta que temos que fazer. Estamos ou não estamos a cumprir Abril? Quando a violência doméstica mata mais do que qualquer outro crime no nosso país. Quando um idoso tem que esperar meses a fio pela sua consulta. Quando há famílias inteiras que vivem em quartos a pagar 600 euros por mês. Manuel Alegre diz que há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. E nós dizemos não. Não ao esquecimento. Não à resignação. Este não é o país pelos quais os capitães de Abril arriscaram a vida. Este não é o país pelo qual o Zeca cantou. Este não é o país que nos prometeram. Mas ainda pode ser, se quisermos,
de se lutarmos. Travar a especulação imobiliária, impor limites às rendas e reforçar o parque público habitacional, investir no SNS e na escola pública, tributar quem tem demasiado para que ninguém tenha que viver com menos que o mínimo. E, acima de tudo, garantir que a política volta a ser uma ferramenta do povo e não um negócio das elites. Porque Abril não se cumprirá enquanto houver pobreza, enquanto houver medo, enquanto houver gente a desistir de viver. Não viemos apenas para comemorar. Viemos para continuar a luta e as portas que Abril abriu. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.